Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o eurodeputado e social-democrata Paulo Cunha. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bem-vindo. A resposta que nós tememos, conhece o formato? Não. Portanto, está mesmo, não sabe ao que vem. Ainda bem, Às vezes estamos cá para melhor explicar. assim. Ainda É por cima melhor vem numa assim. semana difícil, uma semana muito complicada, com muitos bons resultados. É verdade, porque esta semana já tivemos 2 totalistas. O Carlos Zorrinho e o João Costa fizeram 25, o Paulo Lopes Marcelo fez 15. Como é que isto funciona? Temos 5 perguntas para lhe fazer. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda, damos-lhe escolha múltipla. Se acertar, 2 pontos. Se não acertar, não pontua. Ótimo. Vamos a isto? É mais fácil. Não há pontuação negativa. Não há, não há. perfeito. Não há. É mais E fácil. nunca ninguém fez 0. Ótimo. Portanto, Claro, mais fácil do que a dinâmica das sessões de Parlamento Europeu. Paulo Cunha, no final do ano passado foi designado relator da Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos. Por isso esta deve ser simples para si. Qual é o termo técnico para os vídeos ou áudios falsos criados por inteligência artificial que imitam na perfeição a voz e o rosto de políticos, de figuras públicas, enfim, de qualquer um de nós? Primeira ajuda. Não tenho uma ideia do termo em Assim que eu inglês. disser vai-se termo. lembrar. É, de certeza. Então vou dar-lhe 3 É provável. Eu confesso nesse relatório ter muito focado no conteúdo e pouco focado nos termos na técnicos. terminologia. Então vou dar-lhe uma ajuda. Deepfakes, pancakes ou phishing? A primeira dito. Deepfakes, exato. Deepfakes. Qual é o maior desafio? Garantir que a inteligência artificial não destrói postos de trabalho e direitos dos trabalhadores ou evitar que a nossa democracia seja manipulada, por exemplo, em momentos eleitorais? Bom, antes de mais dizer que a Convenção centra-se, obviamente, na inteligência artificial, está muito preocupada com os direitos humanos, mas também com democracias, Estado de Direito, liberdades, portanto há uma dimensão muito abrangente desta Convenção. O grande propósito é que nós possamos colher o máximo do proveito desta ferramenta que está ao serviço, ou que é suposto que esteja ao serviço do ser humano, limitando ou fixando um contingente daquilo que são as consequências e os danos colaterais. Sabemos que a própria expressão deepfake tem um significado que induz preocupação e nós queremos que o uso da inteligência artificial possa ser maximizado, mas que simultaneamente nós também possamos maximizar a nossa proteção enquanto cidadãos, mas também enquanto regime democrático, enquanto Estado de Direito, porque sabemos que, e aconteceu numa democracia europeia, que foi o caso da Roménia, de uma ingerência externa que levou inclusive o Tribunal Constitucional romeno a anular essa primeira volta presidencial. E, portanto, nós não temos só sinais, nós temos evidências, temos factos, temos situações que já ocorreram, que sinalizam que esta ferramenta pode ser usada para desvirtuar aquilo que nós muito valorizamos. Hoje foi publicado um relatório sobre democracias e o resultado que mais eco fez em mim foi que a súmula do relatório, e avaliaram-se cerca de 180 países à escala mundial, é que nós recuamos 50 anos. As democracias recuaram 50 anos. E, portanto, Na sua estamos ao nível de 1978. Em qualidade. Em qualidade. É uma avaliação global, há vários parâmetros. Em termos globais, a conclusão é que recuamos 50 anos. Nós, mundo, não é nós Portugal. Portugal, salvo erro, está na posição 26 em 79 países, estava a 23 há 2 anos, ou coisa parecida, agora está na posição 26. Mas apesar de Portugal ter agravado, a nível global o agravamento é muito grande. E a inteligência artificial, é aqui que eu queria chegar, pode ser uma ferramenta para afetar as democracias. E é bom não ignorar também, já agora, que hoje mais de metade da população no mundo não vive em democracia. Portanto, nós que vivemos numa democracia, e este relatório tem como objetivo avaliar, digamos que, a evolução das democracias para as autocracias, e diz que há muitos países, e Portugal até um desses, onde o risco da evolução de uma democracia para a autocracia existe. E, portanto, a inteligência artificial tem enormes virtudes que devem ser aproveitadas, é uma excelente ferramenta para ajudar o ser humano nas suas múltiplas dimensões. Mas existe alguma forma de tranquilizar as pessoas que têm medo de perder o seu uso? A melhor forma das pessoas estarem tranquilas é estarem bem informadas, estarem empoderadas, estarem capacitadas de usar esta ferramenta. Falou do posto de trabalho. Sim. Tem medo Olha, de o perder, desde o recurso ao animal em substituição do ser humano até à máquina, à robótica e à inteligência artificial, houve, digamos que, uma libertação do ser humano de algumas tarefas. O que eu acho é que, olhando para a história,
esta libertação foi sempre proveitosa para o ser humano, mas há dores de crescimento. Portanto, eu admito que numa fase de transição, e eu acho que nós não chegamos aí nessa fase, haja, de uma forma direta ou indireta, perda de postos de trabalho em alguns setores, mas que, na minha opinião, vão trazer necessidade de pós-trabalho noutros setores. Portanto, acho que no final haverá um equilíbrio. Se no final do dia nós trabalharmos todos menos um pouco e tivermos melhor qualidade de vida, acho que não nos vamos queixar. Ficamos a ganhar com isso. Muito bem. Paulo Cunha, vamos em frente para a segunda questão. Em que ano se tornaram obrigatórias na União Europeia aquelas tampinhas presas à garrafa de plástico? Aquelas tampinhas enervantemente presas. Não faço a mínima ideia. Não tem ideia de... Foi muito recentemente, não? Foi, mas todos recente. nos lembramos do pré-tampinha presa, não é? Lembramos. E da liberdade. Eu comprei uma garrafa de água a caminho e vim de Famalicão hoje e lá estava a tampinha amarrada. Há quem se queixe. Claro. Há um conjunto de entidades que se dedicam à recolha de tampinhas para fins muito generosos. E que agora deixaram de ter tampinhas. Tem a garrafa inteira com a tampinha. Dá um pouco de trabalho, mas consegue-se também desligar a tampinha. Mas não sei dizer. Não tem ideia. Não tenho ideia. Mas num palpite, foi recentemente? Foi recentemente. Eu posso dizer 2026, talvez 3 anos. Então vou-lhe dar 3 hipóteses. 2020... Vá lá, deu uma da década de 70. Exato. Não, 2020, 2024 ou 2025? 2020. Não, foi 2024. Foi muito recente, de facto. Foi mais que eu pensava. A ideia aqui é, como é que um eurodeputado olha para este nível de regulação? E sabe que esta ideia da tampinha é das coisas mais caricaturadas, eu sei um que pouco por todo lado, não é? E fora da Europa tem também. Objetivos bem intencionados. Que é não deixar as tampas à solta e parar ao mar, ao estômago de um peixe, eventualmente. Sabe que eu gosto de correr e participo em muitas iniciativas esportivas ligadas ao atletismo, desde maratonas a meias maratonas a outras provas. E o que mais me indigna é a quantidade de plástico. Não é na rua, é na berma da estrada, é nos terrenos onde se passa a correr. O desligar a tampinha da garrafa agudiza esse problema, porque se a garrafa completa é um objeto relativamente fácil de recuperar, se a tampinha se isolar da garrafa, a tampinha vai parar anda por aí e poucas serão recolhidas. Mas em termos de regulação... Eu percebo a caricatura, claro. E percebo também a pergunta no que diz respeito à regulação. Portanto, a questão não tem a ver só com as tampinhas. As tampinhas digamos que a ignição para a questão que é colocar. A Europa tem exacerbado a sua vocação reguladora. Não quer dizer que a Europa não deva ser reguladora. Há o que nós chamamos um excesso de regulação. Aliás, o que está em curso é exatamente um processo com o objetivo de uma que chamamos de desburocratização, mas que significa, de certa forma, também uma diminuição do pendor regulatório. Quer dizer, um bocadinho mais de autonomia, um bocadinho mais de liberdade, que é essencial em muitos setores e que o caminho para a regulação que estava a ser seguido levaria a que um dia o ser humano fosse um autómato e, portanto... Eu acho que é importante que as pessoas também... regras. Nesse sentido, está a ser seguido de alguma forma o relatório Draghi? Está. Nessa e noutras formas. Eu aceito que se diga que não são pouco visíveis resultados ou até alguns cenários exteriores daquilo que é o relatório Draghi, na sequência também do relatório de Enrico Letta, que lhe precedeu, e que em conjunto criaram uma espécie de diretórios, se me permite essa expressão, para que a Europa possa se reerguer e se reconstruir e reganhar espaço à escala global. A questão da regulação é um aspecto relevante porque afeta a dinâmica económica. As empresas são, digamos que, assoberbadas de trabalho e de despesa e de recursos até que são necessários para esse tipo de compliance no que diz respeito às questões regulatórias. Mas eu acho que nós também não podemos cair no outro extremo, que é a ausência de regras, porque as regras, em regra, têm objetivos que são benéficos à economia, ao ser humano, ao consumidor, em muitas circunstâncias, e esses objetivos não podem ser aligeirados. Ou seja, o meu receio, e até agora eu não tenho sinais que me indiquem que estamos aí nesse caminho, mas o meu receio é que haja uma diminuição em alguns setores que ultrapasse as tais linhas vermelhas ao contrário, não é? Nós falamos muito de linhas vermelhas do excesso, do que se faz a mais. Eu falo aqui de linhas vermelhas do que se faz a menos ou do que se regula a menos. Mas o caminho para uma maior avaliação das regras é essencial para que nós possamos
que nós tenhamos que ponderar cada uma das regras e perceber se faz sentido mantê-lo ou não. Claro, é uma questão de competitividade também. Sim, Paulo Cunha, seguramente. 2 pontos até agora. Eu tenho a Para que a certeza sua pergunta agora- seja mais fácil. Eu tenho a certeza que agora vai ser para a Obrigado. pontuação máxima. Quantos países no total abrange o espaço Schengen? Também não sei. Não me diga que não sabe uma coisa destas. Não, não Como é que é sei. possível? Não sei. Eu Não dou sei. 3 hipóteses. Eu tenho alguma aversão aos números. Não sou das matemáticas, sou das humanidades, sou de direito. Mas isto Das ciências faz parte sociais. da sua área de trabalho. Eu vou dar 3 Faz. hipóteses. 29, 31 ou 37? As hipóteses não ajudam muito. Ajudam dizer. porque é só uma é que é de abaixo de um dos valores. 29, Pois. 31 ou 37? Eu acho que são 31. Já vi que errei. São 29. Eu estava a tentar dar-lhe uma ajuda, mas não percebeu. São 29. Paulo Cunha, esta crise de Ceuta é um desafio para o espaço de livre circulação na Europa? Tem havido muita, Espanha, entre Espanha e Itália, nomeadamente, tem havido aqui alguma tensão depois daquilo que aconteceu em Ceuta. Podemos estar aqui com problemas neste que é uma das grandes conquistas da Europa? Podemos. É hoje notícia que a ministra que tutela as migrações em Espanha anunciou de levar 500 crianças, salvo erro, sexo feminino, para o continente europeu, para algumas comunidades espanholas. Essa notícia poderá causar algum alarme, desde logo porque aparentemente é uma decisão do governo espanhol que até contraria a vontade do governo marroquino, que sinalizou o interesse de receber as crianças que estão em Ceuta. Isto sinaliza uma posição do governo espanhol completamente desalinhada daquilo que é a posição europeia. E quando se fala em posição europeia, há algumas tendências e algumas linhas políticas, até portuguesas, que associam a posição europeia à posição de partidos de extrema-direita, trazendo à colação, nomeadamente, a senhora Meloni, a primeira-ministra italiana. Eu devo lembrar que a posição recente em relação a esta crise de Ceuta foi a ignição da posição europeia resultou de uma convergência entre o governo italiano e o governo dinamarquês. A senhora Frederiksen é a primeira-ministra da Dinamarca socialista. É o Partido Socialista quem governa a Dinamarca. E, portanto, a questão não é de extrema-direita, nem de moderados achar de o ser. Portanto, a questão nem é securitária. É uma questão que resulta de uma convicção de que se a Europa não for firme nas suas políticas migratórias, poderá estar a induzir fluxos migratórios, aquilo que se chama medidas com efeito de chamada. Ou seja, há ações que são adotadas por determinados regimes, por determinados governos, que têm uma leitura externa de autêntico convite a fluxos migratórios. E quando digo convite a fluxos migratórios, não é atrair migrantes no sentido genuíno da palavra, é criar condições para que a migração seja usada num contexto como se chama, de guerras híbridas, para criar dificuldades e entropias. Portanto, a Espanha não pode ser uma porta giratória para a Europa, criando um conjunto de aparentes facilidades que no final do dia trazem dificuldades desde logo para os migrantes. É bom não ignorar, e as imagens têm documentado, o que aconteceu em Ceuta e continua a acontecer. As crianças dormem na rua, são alimentadas com apoios, recebem kits de alimentação todos os dias. Isto é degradante, não é o que nós queremos ver e, portanto, não é assim que nós queremos que as pessoas sejam tratadas. Por isso é que as políticas migratórias têm que ser avaliadas com muito cuidado no superior interesse do migrante. É por aqui que eu começo. E, portanto, este superior interesse do migrante obriga a que haja um sentido de responsabilidade de todos os 27 países que integram o espaço da União Europeia. E Espanha é um país que está completamente desalinhado numa política que se autoapelida de progressista, importa também perceber muito bem o que é que isso significa, mas cujo objetivo é mostrar ao exterior que Espanha tem uma posição diferente do resto da Europa, com consequências gravosas para a Europa. Alguma palavra ou alguma iniciativa por parte das lideranças das instituições europeias para tentar encontrar aqui um meio caminho, um entendimento ou pelo menos algo que permita que não cheguemos a esse ponto de ruptura, nomeadamente no que diz respeito à livre circulação de pessoas? Eu acho que Espanha tem que perceber que é um país que integra a União Europeia,
que faz parte do espaço Schengen, e que, segundo essas duas premissas, não está numa condição de tomar medidas isoladas do resto da União Europeia. Se o fizer, isto terá uma leitura de hostilidade à própria União Europeia. Nós sabemos que há aqui um conflito entre Espanha e Itália, recente, a pretexto de declarações dos dois governos. A senhora Meloni também, quando suspendeu o espaço Schengen, também se excedeu. Também foi além daquilo, porque de facto não havia esse risco. Mas esta decisão de Espanha... Ceuta não está no espaço Não Schengen. está. Mas esta decisão de Espanha de levar para o território continental as tais 500 crianças, de certa forma, acaba por, a posteriori, construir um argumentário que favorece o raciocínio da senhora Meloni. Isso não aconteceu quando ela tomou aquela posição. Mas uns dias, umas semanas depois, o que está a acontecer, ela pode dizer, pois, na altura, quando tomei aquela posição, eu antecipava o que está agora a acontecer. Espanha pode dizer ao contrário, que também está a reagir. Há aqui digamos que uma querela entre Espanha e Itália, mas acima de tudo é importante que o interesse europeu prevaleça. O que eu desejo é que o governo espanhol não leve por diante esta intenção, porque as crianças não ficarão melhor protegidas porque saem de Ceuta. As crianças ficarão melhor protegidas se forem para Marrocos, se regressarem às suas famílias. Hoje a notícia fala do superior interesse da criança, como se o superior interesse da criança fosse deslocá-las para comunidades autonómicas. Veja o que acontecerá, imagine se 2 irmãos ficarem separados, um em cada comunidade. Se continuarem sem estar com os seus pais, como viviam em Marrocos. O superior interesse da criança é regressar à família, é estar no seu quadro familiar. E, portanto, tudo deve ser feito para o regresso a Marrocos. Se nós estivéssemos numa circunstância em que Marrocos se recusava a receber essas crianças, pois bem, a posição teria que ser diferente. O quadro que vivemos hoje não é esse, é um quadro de aceitação das crianças em Marrocos. Portanto, devemos insistir para que elas regressem ao seu país de origem e, repito, às suas famílias. Muito bem. Paulo Cunha, vamos em frente para a quarta questão, não é? Exatamente. Vamos lá então. Está quase. Quarta e quinta faltam aqui 2. O vício dos fundos europeus é o título de um livro recente, publicado, escrito por um economista português que defende que os fundos europeus criaram dependência, distorcem prioridades e travaram reformas decisivas. A pergunta é qual é o nome desse economista, do autor? Eu não li, e como não li, não conheço. Mas é um debate recente, muito recente em Portugal. Sim, eu conheço o debate. Mês. Eu conheço o debate e conheço. O mesmo autor das causas as causas do atraso do desenvolvimento português, não é Rocido de Cor. Eu sei. Tem o nome aí debaixo da língua. Já me ajudou, mas o nome não sai debaixo da língua. Então vou-lhe dar 3 alternativas. Francisco Louçã, Mário Centeno ou Nuno Palma? Nuno Palma. Nuno Palma, sim senhor. Concorda com esta tese de que de facto o país se viciou em fundos e que isso, tendo vantagens, também tem desvantagens? Eu não concordo com essa afirmação, quero dizer. É verdade que nós temos alojado nos fundos o nosso investimento. Se olharmos para os números, não é 100% investimento, mas em alguns anos, muito pouco, resulta de fundos comunitários. Mais com participação portuguesa depois, não é? Sim. Claro. Mas se nós retirarmos o investimento no projeto e, portanto, se nós... Ou seja, eu não faço as contas assim. É óbvio que há com participação nacional, nem sempre há. Às vezes o financiamento é 100%. Mas quando não é 100%, há com participação nacional. Mas eu refiro-me em que projetos investimos onde não haja financiamento comunitário. É quase zero. E isso é preocupante. Não quer dizer que haja um vício. Há um sentido de oportunidade. Mas isso distorce de alguma forma, diria, as prioridades, porque os fundos europeus também não servem para qualquer tipo de investimento. Não distorce as prioridades se nós soubermos participar na preparação do quadro comunitário. A anteriori, lá atrás. Claro. Se nós, a montante, o maior problema do país, na minha opinião, e fui presidente do Conselho Regional do Norte, e, portanto, acompanhei de perto na CCDR Norte a dinâmica dos fundos. Eu fui autarca, como sabem, e, portanto, eu via os autarcas debater muito a fase da distribuição do bolo, mas pouco participativos na fase da confecção do bolo. Eu acho que nós, portugueses, devemos participar mais na fase da confecção do bolo, porque quanto mais participamos na confecção, mais teremos um bolo ajustado às nossas necessidades, às nossas prioridades. Se a minha prioridade é pavimentar vias e não fazer vias cicláveis,
Se eu não participar na confecção, se limitar às fatias, eu vou ter dinheiro para fazer vias cicláveis. Então vou fazer vias cicláveis que são contíguas a estradas que estão em péssimo estado de conservação. Causa uma imagem não muito agradável para a comunidade. E, portanto, para dizer o quê? Nós temos aproveitado bem, aliás, os números demonstram que Portugal é um dos países, não o país a nível europeu, que melhor aproveita os fundos. O que está a acontecer com o PRR... Taxa de execução. Taxa de execução. Uhum. O que está a acontecer com o PRR é um exemplo. Dizer que é viciante do género que nos faz mal, porque quando se fala num vício significa que nos faz mal. A ideia é essa, eu sei que é. Claro. Eu sei que é. E, portanto, não concordo minimamente com isso. Acho que nos tem feito muito bem. Nós estávamos na Europa, não foi a nossa pergunta, era fácil demais há 40 anos. E, portanto, esses 40 anos, e quem tem mais de 40, como é o meu caso, e recorda-se mais ou menos como era, já tinha alguns anos, já andava na escola há alguns anos, quando aderimos à União Europeia, é fácil ver o que aconteceu em Portugal. O país mudou, claro. E mais do que isso, olhar para países que acederam há menos anos, é fácil perceber que Portugal está muito melhor do que estaria se não estivesse na União Europeia. Paulo Cunha, tem 4 pontos. Vamos à última pergunta. Eu tenho a certeza que esta é que vai ser e que vai conseguir os 5 pontos. Qual o nome romano pelo qual foi ou era conhecida a cidade de Braga? Braga Augusta. Sim, muito bem. Essa ajudou-me. Vá lá, 1 em 5. Foi... Fica com 9 pontos, é uma ótima pontuação. Paulo... Obrigado. Eu sei que é negativa, mas... Vem a segunda fase. Exato, depois vem outra vez. Eu espero ter a voltar. Com outra preparação. Sem dúvida. Depois já sabe o que vem. Em março perdeu a Distrital de Braga do PSD para Carlos Eduardo Reis. Não, foi em fevereiro, já agora. 28 de fevereiro. Não esqueças a data. Desculpa. Mais 5 pontos. Obrigado. Apesar de ser o Paulo que tinha o apoio da direção do partido, este também é mentira. Também é mentira? Então, não tinha... Não. O facto de eu ter uma relação pessoal de há muitos anos com responsáveis do partido, onde se inclui o presidente e o secretário-geral, não significa que eu tenha o apoio da direção. Então, não tive nenhuma evidência, nem pública, nem privada, de apoio da direção. Que não há aqui nenhum sinal de contestação a Luís Montenegro, o facto de ter ganho o Carlos Eduardo Reis não tem nada a ver com alguma possível falta de união em torno da liderança do partido? Não. Eu disse aqui, não foi neste estudo, mas foi na Rádio Observador há uns meses atrás, uns dias antes do dia 28 de fevereiro, convite da Rádio Observador, que achava que o Carlos Eduardo Reis não se devia candidatar pelas circunstâncias que ele vive. Mas é a única razão pela qual eu achava que ele não se devia candidatar. Não, em circunstância alguma, pensei, muito menos o disse, que essas circunstâncias seriam relacionadas com qualquer divergência nacional. Até porque eu acho que não faria sentido algum que houvesse um pressuposto alinhamento nacional das candidaturas distritais a concelhias. Eu conheço muitos dirigentes, presidentes de concelhia, presidentes distritais, que o seu percurso não foi feito aos ombros, nem debaixo da saia, permita-me esta expressão, da direção nacional do partido. Paulo Cunha, está feito, não 9 pontos, com direito a voltar uma segunda vez. Vai melhorar certamente a nota na próxima vez, já sabendo ao que vem. É uma espécie de pena para a pontuação baixa, mas é uma pena que me poderá favorecer. Agradeço-vos o cuidado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, foi um privilégio. Obrigado. Muito obrigado.